Assumir a responsabilidade pela sua vida é a melhor coisa que você pode fazer, porque quando a gente assume responsabilidade pelo aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida, a gente começa a ter controle sobre a nossa própria perspectiva. E aqui eu tô dizendo que não é que você vai ter controle sobre todas as coisas, mas você passa a ter uma sensação de controle sobre si muito maior, porque quando você assume as suas responsabilidades, você para de fugir daquilo que você precisa fazer para que a sua vida cresça e você passa então a dar espaço ao crescimento, você passa a dar espaço ao trabalho, você passa a dar espaço a coisas de qualidade, a hobbies de qualidade, comportamentos que vão te trazer mais benefícios e assim então você cresce na vida. Apenas quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida é que você cresce como ser humano. Essa é uma máxima que não sou eu que diz, e Jung traz isso, que é aquela psicologia brutal de que é você tornar-se aquilo que você tem medo de ser, é o que te leva para o caminho da evolução. Até porque, vamos ser sinceros, nós não assumimos responsabilidades pelas coisas da vida porque nós temos medo. Nós temos medo de não conseguir, nós temos medo de tentar conseguir um pouco e não conseguir mais, temos medo de errar, temos medo das nossas incapacidades, e esse medo é o que faz com que a gente evite a responsabilidade. Porém, quando você olha para a vida, você dá um olhar externo para a vida de outras pessoas, e aqui a gente vai tomar um ponto de pessoas bem-sucedidas, pessoas que trabalham bastante, que têm sucesso na vida, um sucesso financeiro, vamos dizer assim. Essas pessoas assumiram e assumem todos os dias grandes responsabilidades. Estou falando aqui dessa parte financeira porque é uma parte muito importante da vida da maioria das pessoas, inclusive você que está assistindo esse vídeo. Ao assumir responsabilidades, você assume tarefas importantes. Por isso que nós chamamos de responsabilidades. São tarefas importantes e geralmente tarefas importantes precisam de um esforço maior. Um esforço mental, algum tipo de esforço físico maior, e a gente não quer passar por esse esforço. Queremos evitar esse esforço, queremos evitar o trabalho duro. Queremos evitar o estudo. Isso porque nós não temos aquela dopamina imediata, nós não temos a satisfação imediata. Muitos desses comportamentos demandam tempo. Quando a gente fala de assumir responsabilidades, você tem aquele ponto inicial da animação do tipo, ok, estou assumindo o controle da minha vida. Só que a responsabilidade é importante quando você está no meio do caminho, quando você tem outros objetivos em mente, quando você quer crescer ainda mais na sua vida ou você procura outras oportunidades. Portanto, o caminho da responsabilidade vai ficando maior à medida que o tempo passa. Hoje eu tenho 28 anos de idade. As minhas responsabilidades de hoje são muito maiores do que as que eu tinha há um ano atrás. Há 2 anos atrás. Então entende como que o tempo da sua vida, você ser uma pessoa pensante no meio social, te faz então entender que a responsabilidade aumenta com o passar do tempo e que esquivar da responsabilidade, então, neste caso, não te traz benefício nenhum. Você sabe então que você precisa, como ser humano, para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um filho melhor, você precisa assumir certas responsabilidades. E assumir responsabilidades é encarar dificuldades, obstáculos de frente. Assumir responsabilidade é saber que você está passando pelo processo da sua vida e está se tornando uma pessoa melhor. E você está no caminho de se tornar uma pessoa melhor. E nesse trajeto de responsabilidades, de tarefas importantes, onde nós empregamos esforço, existe também dificuldades, existem percalços, existem pontos que vão nos atrasar, nos atrapalhar, ou até fazer a gente dar um passo para trás. Mas o importante é que a gente entenda que nós temos a capacidade de assumir a responsabilidade e transformar essa responsabilidade então em pontos positivos, transformar essa responsabilidade em experiência. Até porque o ser humano precisa dessa experiência, dessa maturidade para continuar seguindo na vida. Hoje, o que te é responsável e que te traz uma carga emocional, física e mental grande, amanhã não será mais. Então a responsabilidade da vida do ser humano é cíclica. Nós estamos em um mundo cíclico, o mundo não é estático. Logo, as nossas responsabilidades e nós mesmos também não. Então, faz parte do processo de mudança e de desenvolvimento pessoal passar por esses ciclos de responsabilidade, entendendo o nosso papel e entendendo o papel dos outros. Só que o mais importante de tudo é você entender quais são as suas capacidades e o que você consegue fazer agora. Até porque o que você não consegue fazer hoje, daqui a alguns dias você vai estar sendo mestre. É assim que a gente faz, é assim que a gente segue na vida. Nós nascemos, não sabemos de nada. Aprendemos algumas coisas, começamos a adquirir responsabilidades. Quando a gente é pequeno, a gente vai pra escola. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente arruma o primeiro emprego, aquele menor aprendiz, aquele dinheirinho pra gente entender que trabalhar tem recompensas. E depois a gente vai evoluindo, passa por faculdade, quem faz faculdade, e entra na vida da profissão. São muitas responsabilidades que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Ser responsável por algumas coisas, por alguém, é algo natural da vida do ser humano, pois nós somos assim desde que o mundo é mundo, desde que nós evoluímos ao longo do tempo. Então é isso, assuma a responsabilidade da sua vida, até porque não existe tempo a perder.
quanto mais rápido você assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelo seu comportamento, pelo seu desenvolvimento, mais rápido você vai conseguir ter consciência de tudo isso e transformar o seu conhecimento em prática e em experiência. Então, assuma a responsabilidade da sua vida, não deixe que o tempo escorra pelos seus dedos. Eu te vejo no próximo vídeo, eu espero ter sido claro, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima.